Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio. A gente começa agora a terceira parte da videoaula de Era Vargas. Na aula passada a gente falou sobre o uso do plano Cohen, um plano falso, como justificativa, como legitimação para a criação de um golpe de Estado e a criação de uma ditadura. Ele vai suspender as eleições que estavam convocadas, ele vai fechar o Congresso e vai proibir todos os partidos políticos existentes no Brasil até então. Vai ser uma ditadura pessoal de Vargas, mas não vai ser uma ditadura partidária, como era, por exemplo, a ditadura nazista, era uma ditadura de um partido único. Aqui no caso de Vargas é uma ditadura sem partidos, é só Getúlio. Tá? Além disso, Getúlio também vai outorgar, ou seja, vai impor uma nova Constituição ao Brasil. Mesmo o Brasil tendo criado uma Constituição muito pouco tempo antes, em 1934, só que era uma Constituição democrática. Getúlio Vargas, então, vai aproveitar o momento para, com esse golpe de Estado, outorgar e impor uma nova Constituição. Obviamente, essa Constituição ela não foi criada pelo próprio Vargas. Ele convoca um jurista para elaborar essa Constituição, determinando quais regras e quais institutos jurídicos ele queria que constasse nessa Constituição. E vai ser o Francisco Campos, o jurista convocado por Getúlio, para criar essa nova Constituição brasileira. A Constituição criada em 1937 recebeu o apelido de Constituição Polaca. O adjetivo polaca é sinônimo de polonesa. Por quê? Porque o Brasil, nesse momento, estava copiando a Constituição da Polônia. Lembrando que no ano de 1937, quando houve a criação dessa Constituição Polaca aqui no Brasil, a Polônia ainda era um país livre, independente, ainda não tinha sido invadida por Hitler e não havia ainda começado a Segunda Guerra Mundial. A Polônia tinha, nesse momento, um governo também de extrema-direita, radical, com características fascistas, e a Constituição polonesa vai servir de inspiração para a Constituição brasileira. Tecnicamente, os aspectos centrais das constituições republicanas são mantidos agora nessa Constituição polaca. O sistema republicano, o federalismo, a divisão dos três poderes, o sistema eleitoral quase todo é mantido. Tem só uma mudança assim, muito clara, muito perceptível, muito significativa, que é a extensão do mandato presidencial para 6 anos. Tá? Então Vargas está tomando o poder agora em 1937 para um novo momento, uma nova etapa da Era Vargas chamada de Estado Novo. Tá? Vargas está dizendo o seguinte, olha, a partir de agora eu vou modernizar o Estado no Brasil vai ser uma coisa diferente, não vai ser mais aquela coisa corrupta e oligárquica que existia antes. Eu, Vargas, vou ter plenos poderes para impor a minha vontade. Tá? Além disso, Getúlio ele vai passar a governar através de decretos-lei. Como assim decretos-lei? Tecnicamente, uma lei ela é feita pelo poder legislativo e um decreto é feito pelo poder executivo. A função de um decreto é regulamentar uma lei. A lei diz, por exemplo, é proibido usar drogas no Brasil. E aí você se pergunta, o que são drogas? Vai ter um decreto lá do presidente dizendo, olha, droga é isso, isso e isso. Se, de repente, no decreto presidencial lá constar que brigadeiro é droga, pronto, passou a ser droga. Tá? O que Vargas está fazendo é uma coisa completamente nova para o sistema jurídico brasileiro, que é a criação dos decretos-lei. É um decreto, porque é criado só pelo presidente. O que Vargas vai fazer é misturar as duas coisas. Ele pega o poder de criar decretos do presidente, só que esse decreto ele vai ter a força de uma lei. Tá? Então não precisa mais, durante o período do Estado Novo, da existência de um poder legislativo, até porque Vargas fechou o legislativo. Por isso que ele precisava criar a instituição dos decretos-lei. Se não fosse assim, o Brasil não poderia criar novas leis durante todo o tempo do Estado Novo, já que não tinha Congresso, já que não tinha poder legislativo funcionando. Então, Vargas vai aumentar o seu próprio mandato para 6 anos, a contar ali de 1937. Vargas vai dizer, olha, agora a gente está dando um restart aqui, um recomeço, vão contar 6 anos a partir de agora. E Getúlio vai passar a ter plenos poderes nas mãos com a possibilidade de criar os decretos-leis. Outra coisa importante é que essa Constituição do Francisco Campos, que vai ser criada agora para o governo Vargas, vai ter traços fascistas e corporativistas, tá? O que aproxima ideologicamente o Brasil dos países fascistas da Europa, Espanha, Portugal, Itália, Alemanha e outros. E dentre as medidas mais importantes que Getúlio vai tomar nesse momento estão a própria modernização do Estado. Não à toa, esse regime vai ser chamado de Estado Novo. Vargas queria dar a ideia de que algo moderno, algo novo estava saindo dali.
que Getúlio vai tentar fazer nesse momento é modernizar as estruturas administrativas, burocráticas do Estado. O prefeito nomeava, né, os cargos políticos, ou o governador de um estado nomeava os cargos políticos conforme as solicitações dos coronéis. Então eu sou um coronel, um grande fazendeiro, um oligarca, eu tenho um amigo meu, um primo, um tio, um sobrinho, um parente, enfim, alguém que eu quero que ocupe um cargo de delegado de polícia, tá? Tem informação para isso, tem informação jurídica. Então eu, coronel, pego meu telefone, ligo pro governador do estado, ligo pro prefeito e falo assim, olha, nomeia aí fulano para o cargo que eu quero. Né? Então, eram nomeações para cargos públicos do Estado por meio de indicação. E isso dava um poder muito grande para esses coronéis, porque assim como os coronéis conseguiram a contratação dessas pessoas, o coronel também poderia conseguir a demissão delas, se assim ele desejasse. Além disso, era muito importante para os coronéis ter delegados de polícia, por exemplo, delegados de polícia cuja função era manter a ordem na cidade durante o dia da eleição, né, dentre outras funções, que fossem seus aliados. Isso permitia a esses coronéis uma baita manipulação, um sistema extremamente corrupto. Agora o que Vargas vai fazer é dizer, olha, não. Agora, para o provimento dos cargos públicos, ou seja, para decidir quem vai ocupar um determinado cargo, seja o médico do hospital público, o professor da escola pública, o delegado de polícia, enfim, seja lá qual for o cargo, tá? Isso vai ser feito através da instituição dos concursos públicos. Como assim? Vai ter uma prova em que os candidatos que querem, que almejam, que desejam ocupar aquele cargo, vão ter que demonstrar os seus conhecimentos escrevendo. A gente vai ter a instituição aqui do mérito, da meritocracia, como forma de determinar o provimento dos cargos públicos, não é mais a indicação, porque muitas vezes também a gente tinha situações em que pessoas claramente incompetentes eram nomeadas para cargos públicos porque elas tinham algum conhecido poderoso que as havia indicado. Tá? Outra coisa é que vai ser criado também o Departamento de Administrativo do Serviço Público, o DASP. Tá? O Departamento Administrativo de Serviço Público tinha a função de garantir que os funcionários do Estado trabalhariam de forma eficiente. Né? Era muito frequente o delegado de polícia nomeado lá pelo coronel, sabendo que tinha, ou indicado pelo coronel para ser nomeado pelo governador, sabendo que tinha as costas quentes, o que esse delegado de polícia fazia? Ele nem aparecia no trabalho, ele ficava, né, dormindo até tarde, ele ia para a praia, ele aproveitava para trabalhar em outra coisa que desse um dinheiro a mais, e aí você tinha indivíduos que estavam contratados recebendo dinheiro do governo para prestar serviços para a sociedade, mas esses indivíduos não prestavam o serviço com a qualidade necessária, desejada. O Departamento Administrativo do Serviço Público tinha a função de garantir que esses serviços seriam bem prestados e que as funções seriam bem desempenhadas. Os grandes objetivos de Getúlio aqui eram de combater o clientelismo, ou seja, essa influência que esses coronéis tinham e esse apoio que eles obtinham por meio da troca de favores, com isso diminuindo o poder das oligarquias do interior, dessas elites, né, do interior do Brasil. Tá? Outro fator muito importante é que Getúlio vai promover um processo de industrialização do Brasil. Características relevantes desse processo de industrialização. Vai ser uma industrialização com investimento estatal direto, ou seja, não vai ser Getúlio de braços cruzados esperando que os empresários, que a burguesia, que o mercado faça a industrialização do Brasil. Como o Estado ele é muito grande, muito poderoso, ele concentra muito capital, ele tem muita grana que vem dos impostos e tudo mais que a sociedade paga, o Estado tinha capital suficiente para promover esse processo de industrialização. Outra coisa muito relevante é que Getúlio vai, nesse momento, investir na chamada indústria de base. Vamos falar sobre essa indústria de base, tá? A gente tem dois grandes ramos da indústria. O primeiro é a chamada indústria de bens de consumo, tá? Esses bens de consumo são os produtos que a indústria produz e que eu e você, consumidores comuns, vamos adquirir. E o outro grande setor é a indústria de base e bens de capital. O que é indústria de base e bens de capital? São as indústrias que produzem para outras indústrias. Eu, como consumidor, por exemplo, eu vou até a loja da esquina e quero comprar um celular. Eu não quero uma máquina de fabricar celular, eu quero só um celular. Tá? Porque um celular está dentro do meu poder de compra. Uma máquina de fabricar celular custa muitos milhões e eu não tenho interesse, não tenho grana para comprar. Tá? Então, quando você tem uma indústria que produz para mim, né, essa indústria ela produz bens de consumo.
Quando essa indústria produz para outras indústrias, tá? Porque para e pensa, a indústria de celular, ela compra máquinas feitas por uma outra indústria que fabrica máquinas. Tá? Então, quando você tem uma indústria que vende para outras indústrias, né, a gente está falando de uma indústria de base e bens de capital. Tá? A indústria de base, ela está principalmente ligada à produção de matérias-primas, enquanto a de bens de capital está ligada à produção de máquinas. Tá? Então, para pensar. A gente precisa, no Brasil, Vargas tinha o objetivo de que o Brasil conseguisse produzir máquinas, conseguisse produzir carros, gerar energia, enfim. Para ter essas coisas todas, você precisava de metal, né? O metal, minério de ferro, que vai ser processado, derretido e tudo mais, e vai se transformar em chapas metálicas. E essas chapas metálicas vão ser transformadas em automóveis, em máquinas, em motores e tal. Então, isso é a base. É a base porque são os primeiros produtos que você vai processar, beneficiar e industrializar para serem depois utilizados em outros setores ou ramos da indústria. Tá? Então, nesse momento, Getúlio Vargas vai criar a Companhia Siderúrgica Nacional, vai criar a Companhia Vale do Rio Doce, tá? A Fábrica Nacional de Motores e a Hidrelétrica do Vale do São Francisco. Não são as únicas, mas são as principais. A Companhia Siderúrgica, ela pega o minério de ferro e transforma em chapas metálicas, em ferro fundido, livre das impurezas. Tá? Só que para isso você precisava ter alguém para extrair o minério de ferro, então vai ser criada a Vale do Rio Doce, que atuava ali no interior de Minas Gerais, próximo do Rio Doce, né? No vale em torno, extraindo minério de ferro. Tá? A gente vai ter a chamada FENEME, Fábrica Nacional de Motores. A FENEME buscava a princípio produzir motores aeronáuticos e depois passa a produzir outros tipos de motores. E a Hidrelétrica do Vale do São Francisco, obviamente, vai no Vale do Rio São Francisco, produzir energia hidrelétrica. Detalhe curioso, dessas aqui, acho que uma das mais complicadas foi a Companhia Siderúrgica Nacional, até porque a Companhia Siderúrgica Nacional, ou CSN, demandava um grande volume de capital. O maquinário normalmente empregado numa siderúrgica é muito difícil e caro de produzir, de instalar, de manter. Então o Brasil, mesmo o Estado brasileiro não tinha grana para isso. É nesse momento, então, que vai ocorrer a entrada de capitais estrangeiros. Os Estados Unidos vão emprestar dinheiro ao Brasil para que o Brasil possa criar a sua companhia siderúrgica. Isso fazia parte de uma política dos Estados Unidos de aproximação com países da América Latina. Vamos falar disso daqui a pouco. Outra coisa importante que Getúlio vai fazer nesse momento é criar o chamado Departamento de Imprensa e Propaganda, apelidado de DIP. A função do DIP era censurar os meios de comunicação e cultura, além de promover propaganda pró-governo, propaganda governista. Então, não só o DIP proibia as pessoas de falarem mal do governo em músicas, em jornais, em livros, como, por sua vez, o DIP também comissionava, bancava, pagava, financiava e encomendava obras de arte culturais falando bem do governo. Era comum, por exemplo, o DIP contratar músicos famosos da época e populares, principalmente sambistas, para produzir sambas falando bem do governo. Tá? Ou seja, sambas que exaltavam o governo. Esses eram chamados samba exaltação. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto que eu estou sofrendo. Por favor, não confundir com exalta samba. O samba exaltação era exatamente isso, era um samba falando bem do governo. Isso vai estar muito proximamente, intimamente ligado com a institucionalização do carnaval. O que isso quer dizer? Até então, o carnaval era uma festa popular de rua completamente desorganizada. Era muito frequente ter briga de gangue, morte, sujeira, a cidade ficava destruída. Tá? O que Getúlio vai fazer é mandar organizar aqui na cidade do Rio de Janeiro desfiles das agremiações de samba. Né? Os blocos eles iam ter que montar desfiles organizados e temáticos com sambas em enredo, ou seja, era um samba que tinha um tema, um enredo, uma história, e através do samba você tinha que contar essa historinha. Normalmente esses samba enredo também eram sambas de exaltação, ou à figura de Vargas, ou ao Brasil. Então a gente passa a ter nesse momento desfiles com começo, meio e fim, com comissão julgadora, jurados, avaliando quesitos, temas, sambas, tudo mais. Tá? E isso tudo vai fazer com que o carnaval, que até então era uma festa marginalizada, e principalmente o samba, que era um gênero musical marginalizado, considerado da periferia e pouco popular, fosse se tornando progressivamente um gênero musical mais bem aceito. Outro programa que é muito importante nesse momento é a criação da Hora do Brasil, que hoje a gente chama de Voz do Brasil. A
A Voz do Brasil, na época chamada de Hora do Brasil, era um programa derivado e inspirado, né, em outros programas de rádio que existiam na época para transmitir notícias. Só que a ideia da Hora do Brasil não era transmitir notícias de forma neutra, imparcial ou objetiva. Não tinha notícia falando mal do governo, eram notícias mandadas pelo governo. O DIP mandava um roteiro para a Hora do Brasil dizendo, olha, o locutor da Hora do Brasil tem que dizer isso, isso, isso. Ele tem que falar bem do Brasil. Tem que dizer que a produção de aço aumentou, que o salário mínimo aumentou, que agora o trabalhador tem direitos trabalhistas, enfim, que a vida está ótima, bonita e bacana. No final das contas, a Hora do Brasil acabou sendo chamada de Fala Sozinho, tá? Justamente porque nessa hora as pessoas normalmente desligavam o rádio. Até hoje, a Voz do Brasil ela tem um horário determinado, fixo, em que todas as rádios brasileiras são obrigadas a parar sua transmissão musical ou de notícia e transmitir um noticiário elaborado pelo governo. Tá? Só que, em tese, o objetivo da Voz do Brasil hoje não é fazer propaganda do governo, mas sim informar a sociedade sobre as medidas que o governo vem tomando. Vamos fazer uma questãozinha aqui rápida, tá? Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões, através das mensagens políticas. Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, o ministro nazista lá da propaganda, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. Ou seja, a ideia aqui é claramente, explicitamente, a manipulação da sociedade, né? Os programas radiofônicos e tal, tudo aquilo que o DIP ia criando, tinha o objetivo explícito de manipular o povo, controlar o povo. A questão provavelmente vai dizer o seguinte: o controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política, na medida em que esta visava o que será que o DIP queria, né, contratando músicos para fazer sambas falando bem do governo, o que será que o DIP queria, determinando o que não podia ser falado do governo, ou determinando a pauta que a Hora do Brasil ia ter que falar do governo. Será que o objetivo era conquistar o apoio popular para legitimar um novo governo que era ditatorial, um governo que não foi eleito? Com certeza. A ideia aqui era o povo não se revoltar contra o governo. O povo poderia pensar assim, bom, esse governo aí não foi eleito por mim, ele não é democrático, eu não gosto dele, então eu vou me revoltar. Mas aí nessa hora chegava a propaganda do governo falando, não, mas a vida melhorou, olha como isso aqui tá bom, aquilo ali tá bom, tá tudo ótimo, lindo e perfeito. Isso legitimava e autorizava o governo a permanecer. Letra B, será que o objetivo era ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas? Será que o objetivo era democratizar? Embora hoje a Voz do Brasil seja uma instituição mais democratizada, lá atrás a Hora do Brasil não era. Tá? Então, não, era tudo menos envolver o povo no poder de decidir, já que Vargas era um ditador. Se Vargas queria que o povo decidisse algo, era só deixar o povo votar. Né? Então, não precisa de um programa de rádio para isso. Letra C, ampliar a oferta de informações públicas para a sociedade civil. Isso é verdadeiro no caso da Voz do Brasil hoje. Tá? Porque hoje o regime é democrático, mas nessa época em que a Voz do Brasil, chamada Hora do Brasil, foi criada, não. Né? Esse regime não era democrático, ele não tinha esse objetivo. Tá? Letra D de dado. Estender a participação democrática dos meios de comunicação no Brasil? Não. Era tudo menos democrático. Né? O Estado Novo era tudo menos democrático. Alargar o entendimento da população sobre as intenções do novo governo, ou seja, realmente informar de forma sincera a opinião do governo e o que o governo pretendia. Né? Vamos ver o que a frase do Goebbels diz. Tá? Nesse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer, mas para obter determinado efeito. Não falamos para informar o povo, falamos para manipular e controlar o povo. Ora, se a intenção não é informar o povo, então você não quer alargar, aumentar o entendimento do povo. Tá? Pelo contrário, você quer manter o povo na ignorância, dizendo algo enquanto você faz uma outra coisa diferente. Tá? Então a opção que melhor se encaixa aqui mesmo é a letra A, que é o gabarito oficial do Enem. Nesse momento, a gente já está se aproximando do ano de 41, e em 41, ali em 7 de dezembro de 41, é o momento em que os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial. 7 de dezembro de 41 é a data do bombardeio de Pearl Harbor pelas forças japonesas que colocam os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Nesse momento, os Estados Unidos eles entram na guerra contra o eixo e percebem que o Brasil, pelo seu vasto litoral e pela sua localização privilegiada aqui no Atlântico Sul,
o Brasil era muito útil para os Estados Unidos. A ideia dos Estados Unidos era poder instalar aqui no litoral brasileiro bases navais, onde os seus navios pudessem ancorar, fazer reparos, reabastecer, os soldados pudessem, né, os marinheiros pudessem descer e descansar um pouco. Então, os Estados Unidos, que já haviam emprestado dinheiro algum tempo antes para o Brasil fazer a CSN, começam a pressionar Getúlio Vargas, dizendo: Vargas, eu te dei grana quando você precisou, agora os Estados Unidos querem o seu apoio. E Vargas vai dizer: não, mas eu não quero entrar na guerra, eu não posso apoiar vocês na guerra. E os Estados Unidos disseram: não, não é para apoiar a gente na guerra, você não precisa entrar na guerra, só deixa a gente usar o seu território. Com isso, a Alemanha nazista fica enfurecida com o Brasil que até então vinha mantendo uma proximidade ideológica com o eixo, né, com a Alemanha, com a Itália, com os fascistas em geral, por causa da polaca. Nesse momento, o Brasil ele precisa dar uma guinada, dar uma mudada de rumo, justamente porque os interesses econômicos de Getúlio falaram mais alto. Getúlio não queria se indispor e brigar com o governo que emprestou dinheiro para a gente fazer a CSN. Não era inteligente isso. Né? Até porque, dificilmente, se a gente entrasse na guerra do lado da Alemanha e contra os Estados Unidos, dificilmente a Alemanha teria força para vir aqui nos proteger de uma invasão dos Estados Unidos. Então Vargas, ele podia ter a ideologia que ele quisesse, mas ele era qualquer coisa menos burro. Tá? Vargas percebe para onde o vento está direcionando, para onde a maré está virando, e Vargas normalmente ele ia com a maré para onde ele pudesse obter maiores benefícios. Então Vargas aceita, autoriza a instalação das bases navais estadunidenses aqui no Brasil. Isso enfurece Hitler, que manda os submarinos alemães atacarem navios brasileiros. E isso vai ser a justificativa para que o Brasil pudesse entrar na guerra. Declaramos guerra contra o eixo. Detalhe é que nos anos anteriores Vargas negava terminantemente a entrada do Brasil na guerra, inclusive em discursos públicos dizendo a seguinte frase, a seguinte piada, que era mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar na Segunda Guerra Mundial. Nesse momento em que os navios brasileiros são torpedeados e a população brasileira começa a exigir a entrada do Brasil na guerra, a população começa a usar essa frase de Getúlio e começa a dizer: olha, agora a cobra vai fumar. E isso representava ali justamente o ímpeto do povo brasileiro para querer entrar na Segunda Guerra Mundial. Lá na matéria de Segunda Guerra Mundial, eu já mencionei que o Brasil vai mandar a Força Aérea, chamada FAB, mas principalmente a nossa Força Terrestre vai ser chamada de Força Expedicionária Brasileira, FEB, e em geral composta por pessoas alistadas obrigatoriamente, né, e chamadas de pracinhas. Eles tinham patente de praça, tá? Então eles eram pracinhas. Inclusive tem monumento aos pracinhas no Rio de Janeiro, homenageando a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial. Tá? E a gente vai ter aqui uma imagem representando aí o contato direto do presidente Franklin Roosevelt no banco da frente do carro, com Getúlio Vargas atrás segurando uma bengala. São os dois únicos de roupa branca e roupa civil. A gente tem os outros todos com roupas brancas militares da Marinha, ou esse soldado, né, aqui de roupa caqui na frente dirigindo. Os dois que estão em roupas civis, tá, de ternos brancos, são o Getúlio Vargas e o Franklin Delano Roosevelt. Isso porque eles estão no Nordeste e muito calor, calor excessivo, então eles botam roupa branca para não sentir tanto os efeitos do calor, já que naquela época o terno era uma vestimenta obrigatória, não dá para você usar uma camiseta, por exemplo. Uma outra coisa muito importante é que nesse momento de aproximação política com os Estados Unidos, a gente vai precisar fazer também uma aproximação ideológica. É aí que entra a função da chamada política da boa vizinhança. A política da boa vizinhança ela começou a ser projetada e implantada por Roosevelt lá nos Estados Unidos a partir dos anos 30. E o objetivo, a proposta, era a aproximação dos Estados Unidos com a América Latina, reforçando assim o poder geopolítico dos Estados Unidos no continente. A ideia é que os Estados Unidos emprestariam dinheiro e venderiam a sua tecnologia, suas máquinas, né, os seus bens de capital e tal, permitindo que a América Latina se modernizasse um pouco e com isso a América Latina se tornaria dependente da tecnologia dos Estados Unidos. Por exemplo, compraram a máquina, agora vão precisar comprar as peças de reposição, vão precisar contratar técnicos vindos dos Estados Unidos para fazer os reparos, enfim. Então isso, por um lado, do ponto de vista das nações da América Latina, parecia positivo, porque era uma possibilidade de se modernizar com empréstimos garantidos e com uma tecnologia sendo fornecida. Normalmente, países muito industrializados evitam qualquer tipo de transferência tecnológica, a venda de máquinas. Né? Os países industrializados eles normalmente querem vender o bem de consumo já finalizado, mas não os bens de capital, as máquinas.
Os Estados Unidos aceitam nesse momento fazer uma transferência tecnológica, venda de tecnologia, mas já sempre tendo em mente que isso aprofundaria os laços com a América Latina e isso fortaleceria a posição geopolítica dos Estados Unidos em relação à América Latina. Isso vai ser acompanhado de um intercâmbio cultural. Por exemplo, a Disney, né, empresa americana, justamente a pedido estimulada pelo governo dos Estados Unidos, a Disney vai começar a fazer desenho animado, né, com personagens vindos de países da América Latina. No caso aqui do Brasil, vai ter a criação do José Carioca, ou popularmente conhecido como Zé Carioca, e ele vai aparecer pela primeira vez num filme chamado Alô Amigos, feito no ano de 42, que foi justamente o momento em que o Brasil entra na guerra. Os Estados Unidos eles declaram a guerra em dezembro de 41, os primeiros conflitos efetivos dos Estados Unidos já vão ser em 42, e em 42 o Brasil entra na guerra, e é nesse momento que vem o filme Alô Amigos, em que o Zé Carioca aparece lá, lado a lado com o Pato Donald. Você vê, duas aves, o Pato Donald vestido de marinheiro, com roupa de marinheiro dos Estados Unidos, tá? Por que não vem o Mickey fazer amizade com os brasileiros? Porque quem os Estados Unidos ia mandar para cá eram os marinheiros que iam se instalar no Nordeste brasileiro. Então já era uma ideia de tentar familiarizar o povo brasileiro com os marinheiros estadunidenses, né? E aí o primeiro contato seria já com o personagem do desenho animado, representando o marinheiro, e isso criaria uma espécie de simpatia do povo local em relação aos estadunidenses. Tá? Existe um mito de que a presença desses americanos aqui no Nordeste brasileiro teria gerado a palavra forró, que a palavra forró teria vindo dos nomes das festas que os americanos faziam. Eles faziam algumas festas que eram exclusive, que eram festas fechadas, restritas só para os soldados lá do quartel, para os marinheiros e tal, e eles teriam feito também algumas festas abertas para a comunidade local, querendo conhecer e namorar as meninas locais, eles abriam lá o quartel para que a sociedade local, né, homens, mulheres, as pessoas pudessem entrar dentro do quartel onde estavam lá os americanos para festejarem juntos. E aí quando a festa era aberta para a comunidade, escrevia-se numa placa For All, para todos, né? E aí o povo não entendia muito bem o que aquilo significava e falavam, hoje tem festa forró dos Estados Unidos, né? Vamos lá no forró dos americanos, né? Forró dos soldados e tal. E isso teria dado origem à palavra forró. A versão parece muito interessante, muito divertida, mas ela é errada, ela é falsa. Tá? Na verdade, a palavra forró vem de uma gíria nordestina muito mais antiga, que era a gíria forró-bodó. Você cortou o bodó e ficou só com o forró, e a expressão forró-bodó indicava aí uma grande confusão, uma grande agitação, porque normalmente ali no meio do forró a galera fica meio agitada, né? As coisas não são muito organizadas, está todo mundo dançando, cada um para um lado, não sei o que, todo mundo ali colado e se encostando e tal, sem manter o distanciamento social. E aí você tinha um forró-bodó, né? Só que com o tempo as pessoas iam perdendo, iam tendo preguiça de falar o bodó, né? E falavam só o forró. Então provavelmente essa explicação do for all, né, é muito engraçada, muito interessante, mas provavelmente é falsa. Mas não tem problema, você pode propagar a versão falsa mesmo assim, se for mais divertido, né? Se isso te ajudar a iniciar uma conversa bacana numa festa, bacana, propaga a versão falsa. Depois que a pessoa tiver intimidade contigo, você conta qual é a versão verdadeira. A pessoa vai se frustrar um pouco, mas enfim. Outra coisa muito importante é que o Brasil agora está lutando na Segunda Guerra Mundial e a gente está lutando ao lado dos aliados, ao lado da democracia, dos países mais democráticos, tá? Contra países mais ditatoriais. E isso gerava uma certa contradição, né? A ideia de que, por que eu tenho que lutar contra o autoritarismo na Europa se eu tenho um regime autoritário aqui? Quer dizer que autoritarismo é ruim? Se autoritarismo é ruim para os europeus, também é ruim para nós. Então começa uma pressão da sociedade brasileira para que o Brasil acabe com o Estado Novo e que a gente se redemocratize. A gente vai ter ali no começo dos anos 40, 43, a criação do Manifesto dos Mineiros, em que uma série de intelectuais, políticos, pessoas famosas vindas de Minas, escritores, professores universitários e tal, vão se reunir, fazer um manifesto, um texto, pedindo para que o Brasil se redemocratizasse, e eles todos assinaram isso. Esse Manifesto dos Mineiros em si, ele não vai ter um efeito prático, ele não vai mudar nada, mas ele vai ser uma primeira demonstração de insatisfação do povo com a ditadura varguista. Tá? Ao mesmo tempo, Getúlio, muito inteligente, como sempre, com uma visão política muito inteligente, Getúlio percebeu nesse momento que a direita no mundo vinha se enfraquecendo, já que os grandes regimes de direita lá da Europa, os regimes fascistas, vinham se enfraquecendo. Tá? Com isso, Getúlio começa a pensar, bom,
Se a direita agora está fraca, provavelmente a esquerda vai ficar forte. E Getúlio começa a dar uma verdadeira guinada à esquerda. O Getúlio começa a se aproximar de partidos mais de esquerda e, com isso, ele vai dar uma mudança no direcionamento do seu governo. E aí muita gente às vezes me pergunta, Caio, Getúlio Vargas mandou criar a Polaca, tinha um governo ditatorial, mandou prender, torturar a gente e tal. Vargas era um fascista? Eu acho muito difícil dizer que Vargas era um fascista. Certamente o governo Vargas no Estado Novo tinha características fascistas, mas Vargas, pessoalmente, era muito mais um oportunista. Tá? Vargas era varguista. Ele tinha uma opinião e uma posição ideológica. Ele permanecer no poder pelo máximo de tempo possível. Você vê, ele assume o poder em 30 dizendo que era provisório, ficou até 34. Aí cria-se uma Constituição, e nesse momento você pensa, bom, ele vai sair agora, né? E aí a Constituição de 34 dizia que Vargas ia continuar até 38. Quando estava chegando perto da eleição, Vargas dá um golpe do Estado Novo, usando o medo do comunismo, e permanece no poder por um prazo de 6 anos. Né? Se você fizer as contas aí, né, de 6 anos após o ano de 37, a gente chega até o ano de 42, tá? 37, 38, 39, 40, 41, 42. Se você incluir o ano de 37 na conta, você vai ter 6 anos depois, chegando ao ano de 42. O ano de 42 era o momento que Vargas tinha que sair do poder novamente. Né? É a terceira vez que Vargas tinha que sair do poder e que ele havia prometido e se comprometido que sairia do poder, e é nesse momento que o Brasil é atacado pela Alemanha. Muita gente, inclusive, levanta suspeita, né? Olha que conveniente. Vargas foi atacado justamente no momento que ele mais precisava ser atacado, né? Porque Vargas vai usar o ataque alemão como justificativa para permanecer no poder por mais tempo. Getúlio vai dizer, olha, não, eu não vou abandonar o meu país agora, não vou sair do poder agora, que o Brasil entrou na guerra. Eu vou ficar no poder até que a guerra termine. Então Vargas, que tinha que sair do poder em 42, ele estende o seu mandato um pouco mais, de forma indefinida, até a guerra acabar. Não se sabia quanto tempo ainda levaria até a guerra acabar, mas Vargas ele trabalhava com essa perspectiva, né, de resolver um problema por vez, de prorrogar o seu poder um pouquinho por vez. Tá? Por isso que em 43 vai ter o Manifesto dos Mineiros, porque já tinha chegado o terceiro prazo para Vargas sair do poder em 42 e Vargas não saiu. Então em 43 a sociedade começa a pressioná-lo. Essa pressão vai aumentando até que no ano de 45, com a guerra finalizada, né, Vargas não tem muita alternativa a não ser conceder anistia aos presos políticos. Caio, que preso políticos? Você vai me perguntar. Por exemplo, Luiz Carlos Prestes, aquele cuja esposa judia foi mandada para um campo de concentração da Alemanha para morrer. Né? Grávida. Esse cara, Luiz Carlos Prestes, estava preso ainda, o da intentona comunista. Vargas o libertou. Né? E como Prestes ele era um comunista e ele seguia as diretrizes do Partido Comunista Brasileiro, e o Partido Comunista Brasileiro seguia as diretrizes do Partido Comunista Soviético, e o Partido Comunista Soviético seguia as diretrizes de Stalin. Stalin havia mandado que todos os comunistas mundo afora apoiassem seus governos caso os seus governos estivessem lutando contra Hitler. Olha que contradição. Luiz Carlos Prestes, comunista, tinha que seguir as ordens vindas de Moscou e apoiar o governo brasileiro. Só que o governo brasileiro, poucos anos antes, tinha mandado sua esposa para ser morta por Hitler. Poucas pessoas conseguiriam seguir essa ordem. Luiz Carlos Prestes, colocando aí suas ideologias políticas acima da sua vida pessoal, ele sobe num palanque ao lado de Getúlio e apoia publicamente Getúlio. Tá? Então Vargas percebe que ele está encontrando uma possibilidade de se aproximar da esquerda. Vargas, então, concede essa anistia política e autoriza a criação, a fundação de novos partidos. Nesse momento vão ser criados o PTB, o PSD, a UDN e o PCB, que estava na ilegalidade, vai ser recriado nesse momento. O PCB vai receber autorização para voltar, justamente porque nesse momento o PCB está com uma postura de apoiar Getúlio Vargas. Tá? O PTB era um partido de esquerda, criado pelo próprio Getúlio, chamado Partido Trabalhista Brasileiro. O PTB era um partido do Getúlio, tá? Que tinha supostamente aí como bandeira o trabalhismo, né? O apoio aos trabalhadores. Lembrando que Vargas foi o cara que criou os direitos trabalhistas, tá? O que concedeu esses direitos trabalhistas aqui no Brasil. Além disso, a gente tinha o PSD, que era um partido das elites mais tradicionais, os grandes fazendeiros, os grandes empresários. A gente tinha a UDN, União Democrática Nacional, que era um partido das camadas, das camadas médias, tá? Era um partido mais de direita, das camadas médias, professores universitários, médicos, advogados, engenheiros, arquitetos, profissionais liberais, grupos mais de direita, contra
a esquerda reformista de Getúlio. Tá? Getúlio estava ali nesse momento no PTB com uma esquerda reformista. O PTB é uma esquerda que tenta melhorar de forma incremental a vida do trabalhador, cria um direitozinho aqui, outrozinho ali, mas a proposta do PTB não era de forma nenhuma fazer uma revolução ou virar o país de pernas para o ar, de ponta cabeça. Tá? Então o PTB era um partido de esquerda moderada, PSD elites tradicionais, UDN camadas médias mais de direita e o PCB era aquela esquerda mais radical, revolucionária, tradicional que a gente já conhece. Esses partidos aqui eles vão marcar o período que vem depois de Getúlio. Tá? Até o golpe militar de 64, esses partidos aqui vão dominar a cena política brasileira. É útil, é bom que você lembre os nomes e as posições deles, porque eles vão lutar pelo poder nos anos que vão vir a seguir. E a gente vê aqui, né, Getúlio cria novos partidos, né, e como ele havia prometido em convocar novas eleições quando a guerra acabasse, a guerra acabou de acabar em 45. Tá? Em tese, Getúlio Vargas tinha que convocar novas eleições e ele convoca. Só que quando ele ia no comício para falar sobre as eleições, ele era recebido com gritos de "queremos Getúlio". Algumas pessoas argumentam que talvez isso inclusive fosse orquestrado, não fossem gritos tão espontâneos assim, né, que algumas forças do governo ali estariam estimulando a população a gritar "queremos Getúlio", mas isso acabou virando uma ideia de que a sociedade brasileira estava pedindo para que Getúlio se mantivesse no poder por ainda mais tempo. Getúlio dava aquela meio que disfarçada, dizendo, não, que isso, deixa disso, eu até queria, né, mas não pode e tal. Getúlio estava ali meio que jogando com as possibilidades, vendo o que ele conseguiria extrair daí. Só que a sociedade civil, ou pelo menos certos grupos mais intelectualizados da sociedade civil, e as Forças Armadas eram contra a permanência de Getúlio e forçam Getúlio Vargas a convocar novas eleições. Tá? A oposição começa a acusar Getúlio de estar tentando dar um golpe novamente, e conhecendo o histórico de Getúlio, isso era bem plausível, embora não haja uma prova muito concreta, talvez isso fosse mais uma cogitação ali, uma ideia que passou pela cabeça de Getúlio em algum momento, aproveitar esse apoio popular que ele tinha das massas trabalhadoras e também um pouquinho ali direcionado pelas forças do governo, para quem sabe, né, agora apoiado nas massas, permanecer no poder. Se até então Getúlio permaneceu no poder com apoio militar, ele assume o poder em 30 com uma revolução que é liderada pelos militares, ele dá um golpe do Estado Novo com o apoio dos militares, ele combate os paulistas em 32 com apoio militar, ele coloca o Brasil na guerra com apoio do exército também. Enfim, agora as Forças Armadas já não apoiavam mais Getúlio, porque as Forças Armadas se confrontaram com o fascismo lá fora, né, se confrontaram com o autoritarismo e tal, e as Forças Armadas brasileiras estavam muito mais inclinadas a apoiar o American Way of Life, o modo democrático dos Estados Unidos. Então, as Forças Armadas não apoiam mais Getúlio, mas Getúlio começa a pensar, e se o povo, talvez, quem sabe, pudesse ter uma força política para me apoiar e eu permanecer? Só que a oposição começa a apontar isso e acusar Getúlio de estar tentando dar um golpe, e Getúlio, sem apoio nenhum, acaba sendo obrigado nesse momento a renunciar. Tá? Vargas renuncia em 45 e vai embora, mas não vai embora para sempre. Ele vai voltar em algum momento, aguarde cenas dos próximos capítulos. E com isso seria muito útil a gente, terminando aqui a Era Vargas, fazer um balanço, tirar um saldo da Era Vargas. O que mudou no Brasil? Que Brasil a gente tem agora? Já que eu falei lá no começo da aula que Vargas estava tentando modernizar o Brasil, fazer a criação de um Brasil moderno, o que se modernizou aqui? Na economia é bem fácil, a gente está cada vez menos com uma economia agrária, né? Cada vez menos importância do café, cada vez mais importância da indústria. Na sociedade vai haver um estímulo à migração do campo para a cidade, um processo de urbanização, com a inclusão dessas massas populares no processo político e no mercado, dando o salário mínimo, dando direitos para as pessoas, enfim, tempo livre para essas pessoas poderem consumir, fazer parte do mercado. E isso gerar um capitalismo brasileiro, né? Criar um mercado consumidor interno. Até então, o Brasil dependia só de agricultura e a agricultura voltada para a exportação. Agora a gente tem uma indústria e um mercado interno se desenvolvendo, e isso também traz consequências econômicas. Tá? Por fim, Getúlio Vargas vai dar uma virada radical na forma como a política brasileira se organizava. Se até então os políticos não tinham contato direto com o povo, com a massa popular, se até então os políticos precisavam dos coronéis para buscar apoio, né? O político ele ia lá, bater na porta do coronel e pedir, coronel, me apoia, coloca o seu curral eleitoral para trabalhar para mim.
Agora, o político ele pode falar diretamente com o povo, com as massas, porque as massas têm dinheiro para comprar rádio, porque tem programa de rádio, tem Voz do Brasil, enfim. Então tem uma série de mecanismos ali para o contato direto do povo com as massas. E isso vai dar início a uma tendência política brasileira, que é o chamado populismo. Tá? Vamos falar de populismo nas próximas matérias, também não vou antecipar muito agora. Esse som indica que a nossa aula chegou ao fim. Por hoje é só. Se tiverem dúvidas, mandem e não esqueçam de lavar muito bem as suas mãos.